O policial achava que podia humilhar um homem negro de uniforme sem consequências, até que o general fez uma ligação que levou o Pentágono à sua porta. Era para ser apenas uma breve pausa. O general Carlton D. Hayes já havia dirigido dezenas de vezes por esse trecho da Highway 280, entre Albany e Americus, na Geórgia. Não era novidade para ele. As curvas, os longos trechos, sem nada além de árvores, o ocasional posto de gasolina de uma cidade pequena com uma bomba empoeirada. Ele conhecia a paisagem, mas hoje seu GPS tinha dado errado depois de uma atualização recente. Então, quando viu um ponto de parada de cascalho, logo depois de uma placa verde desbotada que dizia Elevele 4000, ele reduziu a velocidade e parou. Ele estacionou o carro e tocou na tela do telefone, de nível militar, criptografado, o tipo de dispositivo que se desligaria completamente se fosse adulterado. Ele estava vestindo uma camisa polo simples e calça, sem nenhuma patente à mostra. Sua jaqueta, com a insígnia costurada com perfeição acima do bolso do peito, estava dobrada no banco traseiro. Ele achava que não precisava dela. 2 minutos era tudo o que ele precisava, mas o som de cascalho triturando atrás dele fez sua cabeça se erguer. Espelho retrovisor. As luzes do carro de polícia já estavam girando, embora não houvesse nenhuma sirene. Uma viatura surrada com letras desbotadas na lateral. Shelley County Sheriff. A porta do motorista se abriu. Uma mulher alta, de cabelos loiros presos em um coque, saiu com óculos escuros de aviador e uma das mãos apoiada em sua arma no coldre. Ela não se aproximou devagar, sem um cauteloso "boa tarde", sem "licença e registro, senhor". Ela foi direto para o lado do motorista e bateu com força na janela. Bateu, bateu, bateu. Carlton a abaixou até a metade. "Boa tarde, policial", disse ele. "O que está fazendo aqui fora?" "Parei para checar meu GPS." Ela apertou os olhos, olhou para além dele, para dentro do carro. "Para onde está indo?" Ele olhou para o crachá de identificação dela. Wilburn. Sua voz era aguda. Seu tom não era de curiosidade, era de controle. "Só estou corrigindo minha rota", disse ele calmamente. Wilburn se afastou um pouco e soltou o coldre. "Vou precisar que você saia do veículo. Para verificar meu GPS, você está em um terreno particular. Esta é uma área conhecida por despejo ilegal. Você se encaixa no perfil." "O perfil?" Ela não respondeu, apenas se afastou um pouco mais e colocou a mão totalmente no punho. Carlton exalou pelo nariz e abriu a porta lentamente. Ele estava acostumado a ser encarado. No Iraque, na Bósnia, até mesmo em salas de conferência de Washington, D.C., com pessoas que nunca usaram o uniforme. Mas isso não era protocolo, não era apropriado. "Vou me retirar", disse ele com a voz calma. "Mas quero deixar claro que não fiz nada de errado. Você não está cooperando." Sua sobrancelha se franziu. "Eu cumpri cada palavra que você disse." Wilburn o acompanhou até a traseira de seu carro, sem apoio, sem câmera corporal que ele pudesse ver. O rádio dela tocou, mas ela não respondeu. Ela ordenou que ele colocasse as mãos no porta-malas. Ele hesitou. "Senhora, sou um policial federal", disse ele. "Minha identificação está dentro do meu veículo. Por favor, permita-me recuperá-la." Eu disse, "Mãos no porta-malas." Ela agarrou seu braço e o virou com força. Sua palma bateu contra o metal quente. Ela afastou as pernas dele. Ele não resistiu, não levantou a voz, mas disse algo então suavemente. "Você está cometendo um erro." Mas ela não ouviu. Na estrada, uma caminhonete diminuiu a velocidade. Uma mulher no banco do passageiro baixou a janela apenas o suficiente para segurar o telefone. Um adolescente no banco de trás já estava filmando. Ninguém interveio, mas eles ficaram observando, porque havia algo de estranho naquilo. Algo no silêncio, na forma como o homem não recuou, na forma como o policial parecia mais ansioso para afirmar seu poder do que para fazer perguntas. Wilburn estava respirando com dificuldade, não por esforço, mas por adrenalina, mas ela não sabia com quem estava lidando, ainda não. Mas algo estava prestes a mudar, e começaria com um único pedido.
Não vou me repetir, policial, disse Wilburn, com uma das mãos ainda perto da arma. Você está sendo detido. Carlton não se mexeu. Manteve as mãos no porta-malas, calmo, comedido. Então, respeitosamente, peço que chame seu supervisor ou permita que eu pegue minha identidade no veículo. Você não faz solicitações neste momento, ela esbravejou. Você espera. Pelo canto do olho, Carlton pôde ver o adolescente de antes parado do lado de fora da caminhonete, com o telefone ainda gravando. O pai do garoto estava ao lado dele, de braços cruzados, observando, sem dizer nada ainda. Uma tensão silenciosa pairava no ar, espessa como a umidade das árvores. Não estou resistindo, disse Carlton novamente, mais devagar dessa vez. Mas preciso me identificar. Sou o tenente-general Carlton Hayes. Minha identificação está em minha pasta dentro do carro. Wilburn zombou. Sorriso? Você espera que eu acredite nisso? Ele deixou a pergunta pairar por um segundo. Você não precisa acreditar, apenas verifique. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela se moveu para o lado, transmitindo algo pelo rádio. Sua voz era baixa, abafada pela estática e pelo nervosismo. Ela usou as palavras homem suspeito e possivelmente armado. Essa última parte fez Carlton virar a cabeça ligeiramente. Eu não estou armado. Wilburn o encarou. Você é militar, certo? Vocês costumam ser. Carlton piscou os olhos lentamente. Vocês? Ela o ignorou. Voltou a se concentrar no rádio. Ela estava pedindo à central que enviasse reforços para a County Road 19. Possível situação em desenvolvimento. Carlton não interrompeu. Seus anos de treinamento lhe ensinaram que a maneira mais rápida de dissipar a arrogância era deixá-la desmoronar sob seu próprio peso. Ele olhou para além dela, em direção à caminhonete. O homem no banco do motorista agora estava com os braços apoiados na moldura da janela. Sua expressão havia mudado de preocupação passiva para algo mais difícil de ler. Os espectadores não estavam mais apenas curiosos, estavam desconfortáveis. Você está agravando algo que não precisa ser agravado, disse Carlton gentilmente. Você não me diz como fazer meu trabalho. Estou pedindo que o faça de acordo com as regras. Ela se aproximou. Você está me ameaçando? Os olhos dele se estreitaram ligeiramente. Não, senhora, estou lhe aconselhando. Os lábios de Wilburn se curvaram por meio segundo, como se ela achasse aquilo bonito. Então ela pegou a carteira dele, ainda no bolso de trás, e a arrancou. Ela a folheou rapidamente, dando uma olhada em cada cartão sem realmente ler, e então congelou. Ali, escondido atrás de uma identificação do departamento, estava um cartão de autorização de segurança emitido pelo Pentágono, nível 4. Ela não disse nada por um momento, mas Carlton viu seu queixo se mexer. Onde você conseguiu isso? Ela murmurou. Eu o conquistei em 30 anos de serviço. Ela fechou a carteira e deu um passo para trás, mas não o suficiente para ser óbvio, não o suficiente para admitir o erro. Você poderia ter dito isso logo no início. Eu disse. Seu rosto ficou corado, mas não por causa do sol. Você ainda não pode estacionar aqui, disse ela, procurando algo em que se apoiar, algum motivo para se manter firme. Eu não estava estacionado, fui parado para ajustar minha rota. Ela se virou, como se de repente tivesse se lembrado de sua viatura. Carlton podia vê-la avaliando tudo, como isso parecia, o que a filmagem poderia mostrar e o que não poderia. Você precisará esperar aqui pelo delegado que está respondendo. Tudo bem, mas assim que ele chegar, gostaria de fazer uma ligação telefônica. Ela se virou para trás, cética. Você está ligando para o seu advogado? Não, disse Carlton. Estou ligando para o Departamento de Defesa. Ela o encarou, esperando por um sorriso, alguma piada. Não havia nenhuma. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ao longe, uma sirene fraca começou a tocar. Outra unidade finalmente respondendo, mas ainda faltavam pelo menos 10 minutos e, nesses 10 minutos, tudo iria mudar. Porque essa não seria uma história tranquila varrida para debaixo do tapete. Muitas pessoas já estavam observando. As sirenes estavam mais próximas agora,
batendo nas árvores em rajadas curtas, mas a policial Wilburn não estava esperando. Ela sabia que estava perdendo o controle. Carlton podia ver isso em seu ritmo, na maneira como ela olhava por cima do ombro para o grupo que crescia perto da beira da estrada. 3 carros agora, todos parados. Ninguém estava falando, apenas filmando. Ela não estava mais pensando como uma policial, estava reagindo como alguém que se sentia encurralado. "Vire-se", ordenou ela. Carlton não se mexeu. "Eu já me identifiquei. Você ainda está interferindo em uma investigação legal." "Não estou interferindo, estou aqui desarmado e colaborando." Ela estendeu a mão, agarrou o pulso dele e o torceu. "Você está resistindo." Ele cerrou a mandíbula, mas não lutou. Isso não é necessário, mas não importava. Ela puxou o braço dele para trás das costas e apertou as algemas com força. O metal cravou em seu pulso. O som dos suspiros ecoou na beira da estrada. O adolescente havia se aproximado. Ele sussurrou algo para o pai, que não respondeu, mas levantou o próprio celular para começar a filmar também. "Tudo está sendo gravado", disse Carlton com a voz baixa. Não uma ameaça, apenas a verdade. "Você acha que isso importa?" Wilburn sibilou. "Sempre importa, mais cedo ou mais tarde." Ela o empurrou para a frente, forçando-o a ir em direção à sua viatura. O cascalho sob os pés se deslocou. Carlton não tropeçou, não resistiu, mas ela era dura, e ele podia sentir isso, não apenas em seu aperto, mas em sua voz. Ela estava tentando provar algo, talvez para si mesma. Ela abriu a porta dos fundos e o empurrou para dentro sem dizer uma palavra, sem direitos de Miranda, sem explicação. "Você vai se arrepender disso", disse uma voz. A voz veio do homem que estava com o adolescente. Ele não se moveu, mas sua voz era firme, com sotaque sulista, talvez na casa dos 40 anos. Wilburn disse: "Cuide da sua vida, senhor." "Estou cuidando", disse o homem. "Este é o meu negócio agora." Wilburn fechou a porta da viatura e foi para a frente do seu veículo. Ela se inclinou para dentro, mexendo no rádio, mas sua voz estava trêmula agora. Carlton sentou-se no banco de trás, com as mãos algemadas para trás, respirando pelo nariz. Ele se concentrou em cada segundo. 1, 2, 3, lento e constante. Ele não sabia quem Wilburn estava tentando impressionar, o despachante, as câmeras, ela mesma, mas ela estava se desvencilhando. Ele podia ouvir isso no pânico entrelaçado em suas palavras quando ela o descrevia para as unidades que estavam respondendo. Ela ainda não havia verificado as credenciais por completo. Não havia verificado o número de contato do Pentágono. Nem mesmo havia notado o pequeno selo costurado na gola da jaqueta no banco de trás, o que teria lhe contado tudo. Mas outra pessoa havia notado. O adolescente foi até a beira da estrada e deu um zoom com seu telefone. "E está escrito Exército dos Yaguiriwat na jaqueta", ele sussurrou. "Você percebeu isso?" perguntou o pai. "Sim, o distintivo, as estrelas, tudo." Uma segunda sirene se juntou à primeira. Carlton olhou pela janela. Mais 2 viaturas pararam atrás da de Wilburn, uma do escritório do xerife do condado e outra da patrulha estadual. Saiu o delegado Lamar Boyd, um homem alto, com barba rala e pesada. Ele não sacou a arma, não se apressou, caminhou até Wilburn, que o encontrou no meio do caminho de braços cruzados. Carlton não conseguiu ouvir a conversa, mas as mãos de Wilburn estavam voando no ar. Boyd inclinou levemente a cabeça, depois olhou para a viatura para Carlton. Ele se aproximou lentamente do veículo e abriu a porta traseira. "Senhor, preciso perguntar seu nome." Carlton olhou para cima. "Tenente-General Carlton Hayes, Exército dos Estados Unidos." Boyd piscou os olhos. "Ela viu sua identificação?" "Ela a tinha na mão." Boyd acenou com a cabeça uma vez e fechou a porta sem dizer mais nada. Ele se virou para Wilburn. Eles se afastaram para o lado com vozes baixas. A postura de Wilburn mudou, rígida, defensiva. Boyd olhou para a multidão e depois de volta para ela. Alguns segundos depois, Boyd voltou e abriu a porta novamente. "Senhor", disse ele,
Há alguém que gostaria de chamar? Carlton assentiu com a cabeça. Sim, uma pessoa. Boyd enfiou a mão no bolso, tirou seu próprio telefone e o entregou sem hesitar, pois não se tratava mais apenas de corrigir um erro, mas de prestar contas. Carlton sentou-se no banco de trás, algemado, segurando o celular do delegado Boyd com as duas mãos de forma desajeitada. As algemas não facilitavam as coisas, mas seus dedos estavam firmes. Ele sabia o número de cor. Havia apenas 3 pessoas em todo o Departamento de Defesa para as quais ele ligava diretamente. Essa era uma linha direta para alguém que havia liberado suas missões em 4 continentes. Tocou 1, 2 vezes, depois uma voz atendeu. Fala o Major Kendall. Aqui é o General Carlton Hayes. Estou sendo detido ilegalmente pela polícia local no condado de Shea, Geórgia. Estou na parte de trás de uma viatura. Preciso que me enviem uma verificação imediatamente. Houve uma pausa. General Hayes, o senhor está seguro por enquanto? Preciso que verifiquem minha identidade e credenciais. Há vários espectadores gravando isso. O policial não seguiu o protocolo desde o início. Estou preocupado que isso possa se agravar. Entendido. Fique na linha. Estou alertando o contato do Pentágono com o DHS e a Polícia Militar. A voz mudou. Um clique. Uma nova voz foi ouvida. Aqui é o comandante Reeves, senhor. Estamos rastreando suas coordenadas agora. Tenho o registro da sua placa militar. As autoridades locais receberão nosso contato em menos de 10 minutos. Carlton exalou. Obrigado, senhor. Aguente firme e obrigado por manter a calma. Carlton não respondeu. Ele encerrou a ligação e entregou o telefone de volta ao delegado Boyd pela porta aberta. Boyd o pegou, olhou para Wilburn, que ainda estava perto de seu próprio veículo, e se afastou para fazer sua própria ligação. Carlton ouviu parte dela. Sim, senhor. Foi o que ele disse. Confirmado. Entendido. Vou aguardar. Carlton se inclinou para trás, observando pela janela. Wilburn não havia se aproximado mais. Sua expressão era rígida, mas seus olhos passavam constantemente entre as telas de telefone apontadas para ela e o homem sentado em silêncio no banco de trás. 5 minutos se passaram. Então veio o som de pneus novos no cascalho, mas não eram viaturas. 3 utilitários esportivos pretos, sem marcações, mas inconfundivelmente federais, com vidros escurecidos mais do que o permitido. O tipo de carro que se movia como se tivesse o direito de passagem em qualquer lugar. Um deles parou logo à frente da linha da polícia. O segundo estacionou logo atrás da viatura de Wilburn. As portas se abriram em uma sequência perfeita. 2 homens de terno escuro com fones de ouvido pouco visíveis e outro com o uniforme completo do exército saíram do veículo da frente. Era o coronel Errol Gaines, um nome bem conhecido nos círculos militares e que Wilburn provavelmente nunca tinha ouvido. Ele passou direto por Boyd, por Wilburn e abriu a porta traseira. Senhor, disse Gaines com a voz calma mais firme. Você está bem? Carlton assentiu com a cabeça. Bem, apenas com o orgulho ferido. Nós cuidamos disso a partir daqui. Gaines se virou para Boyd. Quem está no comando aqui? Boyd levantou a mão, mas seu rosto dizia que ele não estava feliz com nada disso. Estou aqui há 10 minutos. Aquele policial, ele apontou para Wilburn, iniciou a parada. Gaines foi até Wilburn, que finalmente enrijeceu e tentou se recompor. Você sabe quem é esse homem? Ele perguntou claramente. Ela ergueu os ombros. Ele não forneceu uma identificação adequada até que você o algemasse. Eu estava agindo por suspeita. Ele se recusou a obedecer. Ele lhe deu o nome e o cargo dele. Você ficou com a identificação federal dele. Esse é um general de 3 estrelas que você trancou em um carro. Wilburn tentou falar novamente, mas sua voz ficou presa. O peso daquilo estava afundando. Sugiro que você não diga mais nada, acrescentou Gaines. Isso está sendo relatado ao seu departamento, ao seu xerife e ao procurador-geral do estado. A boca de Wilburn se abriu, fechou, sem som. O delegado Boyd se afastou discretamente e falou em seu rádio pedindo à central que trouxesse o xerife do condado. Ele não se deu ao trabalho de olhar para ela.
Carlton saiu da viatura por conta própria. Seus pulsos estavam vermelhos, a pele levemente rasgada pela pressão das algemas. Ele não reclamou, nem mesmo os esfregou. Alguns dos espectadores se aproximaram, permanecendo em silêncio, sem saber o que aconteceria em seguida. Senhor, disse-lhe o Coronel Gaines, gostaria de apresentar queixa? Carlton olhou para Wilburn, depois para a multidão crescente atrás dela. Os telefones ainda estavam tocando. Sua voz estava firme. Ainda não. Quero que ela seja responsabilizada pelos canais adequados. Deixe que o público veja, porque algumas lições não precisam ser gritadas, elas só precisam ser vistas. A multidão havia se aglomerado. A notícia se espalhou rapidamente, primeiro por meio de sussurros entre carros que passavam, depois pela mídia social. Os vídeos, brutos e não editados, já estavam circulando antes que o sol começasse a baixar no céu. A policial Wilburn estava perto de sua viatura, com os braços cruzados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não falava, não olhava para ninguém, mas era possível sentir a mudança. O que começou como sua demonstração de poder, agora era um colapso silencioso. O distintivo em seu peito não tinha mais autoridade. Naquele momento, era apenas um pedaço de metal sob olhos julgadores. O xerife do condado de Shai, Roger Nix, chegou 10 minutos depois. Sua caminhonete chegou devagar, com poeira atrás dele e luzes apagadas. Um homem mais velho, na casa dos 60 anos, alto e de ombros largos com um mancar perceptível, ele não saiu do veículo imediatamente, apenas ficou sentado observando a cena. Os utilitários federais, o oficial silencioso, o general de pé em frente ao sedã preto. Quando ele finalmente saiu, o silêncio foi imediato. Até os pássaros pareciam fazer uma pausa. Alguém quer me dizer que diabos está acontecendo aqui fora? Perguntou ele sem gritar, mas com o tom de um homem que estava acostumado a ser o mais alto em qualquer sala sem levantar a voz. O Coronel Gaines deu um passo à frente. Xerife Nix, sou o Coronel Errol Gaines, do Departamento do Exército. Um de seus oficiais deteve ilegalmente um general. O xerife Nix olhou de Gaines para Carlton e depois para Wilburn. Tracy, isso é verdade? Ela abriu a boca e hesitou. Ele se recusou a obedecer. Seu veículo era suspeito. Seguiu o procedimento do departamento. Você verificou as placas dele? Não. Você verificou a identidade que ele lhe deu? Eu não achei que fosse verdadeira. Nix se virou lentamente. Não achava que era real, Tracy? Esse homem poderia fazer com que você fosse demitida com uma ligação, e ele fez isso. Só isso já deve lhe dizer alguma coisa. O rosto de Wilburn se ruborizou novamente, mas ela não disse nada. O xerife Nix se aproximou de Carlton, estendendo a mão. General Hayes, peço desculpas pelo que aconteceu em minha estrada. Não tenho palavras fortes o suficiente. Carlton a apertou com firmeza, sem rancor em seu aperto, apenas exaustão. Agradeço, xerife, respondeu ele. Mas o que acontecerá a seguir não é sobre mim. É sobre o que ela fez quando achou que ninguém importante estava vendo. O xerife olhou por cima do ombro para a multidão. Bem, muitas pessoas viram, e tenho a sensação de que muitas mais verão. O Coronel Gaines acenou com a cabeça em concordância. Vamos registrar uma queixa formal nos canais do DOJ. Sua conduta não foi apenas imprudente, foi ilegal. Wilburn deu um meio passo à frente, como se quisesse dizer algo em sua própria defesa, mas viu que o celular ainda estava apontado para ela e não disse nada, nem uma única palavra. O xerife Nix suspirou. Tracy, vou colocá-la em licença administrativa imediata. Entregue seu distintivo e sua arma de fogo. Ela parecia ter levado um soco no peito. Xerife, isso não é um pedido? Suas mãos se moveram lentamente, primeiro para o distintivo, depois para o cinto. Quando ela colocou os 2 itens na mão de Nix, ele nem sequer olhou para ela, apenas se voltou para o grupo de espectadores, segurando o distintivo como um peso. Vamos deixar os investigadores terminarem isso, mas quero deixar claro, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Não é assim que tratamos as pessoas em meu condado.
Não importa quem você seja, ninguém merece o que eu vi nesses vídeos. O adolescente de antes deu um passo à frente segurando seu telefone. Senhor, quer que eu lhe envie uma cópia? Nix lhe deu um leve sorriso. Termine e envie, filho. Obrigado por ter filmado. O garoto acenou com a cabeça, orgulhoso, mas calado. Carlton se virou para o carro. A jaqueta ainda estava no banco de trás. Ele abriu a porta, vestiu-a e ajustou a gola. As estrelas em seus ombros brilhavam levemente sob a luz fraca. Wilburn deu as costas e foi até a viatura, mas não estava dirigindo. O delegado Boyd a seguiu e pegou as chaves de sua mão. Ela não iria a lugar algum sem antes responder às perguntas, pois não se tratava mais de uma parada de trânsito, mas de um depoimento. Na manhã seguinte, a filmagem já havia chegado ao noticiário nacional. O que começou como um clipe de 30 segundos, carregado por um adolescente chamado Miles Ryan, se transformou em um vídeo de 2 minutos, visto mais de 2 milhões de vezes em menos de 12 horas. As hashtags não foram sutis. O que General Hayes, Jessica Shea County, chama Profiling on Camera. Ao meio-dia, as vans de notícias se alinhavam no acostamento da rodovia 280, com seus satélites apontados para o céu como se fosse algum tipo de cena de crime. Só que não havia acontecido nenhum crime, pelo menos não por parte do homem que havia sido algemado. O General Hayes havia deixado a cena do crime discretamente na noite anterior, optando por não falar publicamente. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma entrevista irritada, apenas uma breve ligação particular para sua esposa, seguida de uma longa e silenciosa viagem de carro até Fort Benning. Ele não levantou a voz, não convocou protestos, e isso, de certa forma, fez com que a história se tornasse mais alta. O gabinete do xerife divulgou uma declaração, limpa, estéril, sem significado. Estamos cientes do incidente envolvendo o policial Tracy Wilburn e um motorista não identificado. O assunto está sendo investigado internamente. Eles deixaram de fora o fato de que o motorista não identificado tinha mais experiência de comando do que todo o departamento junto. Mas as pessoas sabiam. No segundo dia, começaram a se formar protestos do lado de fora do escritório do xerife. Não milhares, mas o suficiente para sacudir as janelas. O suficiente para aparecer em todas as estações locais da Geórgia. Os veteranos ficaram na frente segurando fotos, Hayes de uniforme, Hayes no campo, Hayes na Casa Branca, recebendo uma medalha do presidente. O peso disso começou a pressionar cada nome ligado ao condado. Os repórteres descobriram as reclamações anteriores de Wilburn. 3 queixas formais nos últimos 2 anos, todas arquivadas sem alarde, 2 envolvendo motoristas negros, uma envolvendo uma mãe solteira, que disse que Wilburn a seguiu até sua casa e lhe passou uma multa por atitude imprópria. Tudo isso voltou à tona. Wilburn permaneceu em silêncio. Seu advogado emitiu uma negação genérica. Minha cliente agiu de acordo com seu treinamento e não violou nenhum procedimento estabelecido. Mas não havia nenhum treinamento que justificasse o que o público tinha visto. Nenhum procedimento que explicasse algemar um homem sem motivo depois de receber uma identificação federal. E enquanto isso, o General Hayes manteve a cabeça baixa. Ele não procurou entrevistas, não fez declarações. Seu único comentário público foi feito durante um pequeno fórum de veteranos em Columbus, Geórgia, 3 dias depois. Não era para ser coberto pela mídia, mas alguém da plateia o gravou mesmo assim. Ele estava em um pódio de madeira em um salão de igreja, vestindo seu uniforme com as mãos cruzadas à sua frente. Enfrentei hostilidade em solo estrangeiro. Trabalhei sob administrações que não me queriam na sala, mas nunca me fizeram sentir menor do que me senti naquela estrada da Geórgia, disse ele. Em seguida fez uma pausa. Mas não vou carregar a raiva. Não é disso que este país precisa. O que precisamos é de responsabilidade e, mais importante, de honestidade. Não podemos consertar o que fingimos que não existe. A sala se levantou em silêncio, sem aplausos, apenas com um reconhecimento silencioso. 2 dias depois disso, o xerife Roger Nix anunciou que a investigação interna havia sido concluída. Tracy Wilburn foi demitida.
O condado citou uso excessivo da força, falha em seguir o protocolo e abuso de autoridade. Mas, a portas fechadas, Nix disse algo diferente à sua equipe. Ele disse: "Ela foi pega fazendo algo que todos nós sabíamos que ela estava fazendo. Essa é a parte que deveria nos envergonhar." Sua demissão não silenciou o barulho, mas mudou alguma coisa. As escolas começaram a promover discussões sobre respeito e poder. Os jornais locais publicaram editoriais não apenas sobre racismo, mas sobre obediência cega. E a família Ryan, que filmou tudo, foi convidada a ir a Washington para ser reconhecida por sua coragem cívica. Quanto a Carlton Hayes, ele retornou a Fort Benning e retomou suas funções. Mas na próxima vez que se dirigiu aos novos cadetes, disse-lhes uma coisa: "Vocês usam este uniforme com honra, mas algumas pessoas ainda verão o que querem. Nunca deixem que isso os impeça de se manterem firmes, porque às vezes a justiça não é barulhenta, ela é firme e nunca esquece." 3 semanas depois, a poeira havia baixado, mas a história não havia desaparecido. Ela surgiu nas salas de aula da faculdade, nas barbearias de cidades pequenas, nos sermões de domingo. As pessoas não estavam apenas falando sobre o que aconteceu, elas estavam perguntando por que isso continua acontecendo. Por que um homem pode servir ao seu país por mais de 30 anos, comandar milhares de pessoas, liderar soldados em batalha e ainda ser confundido com uma ameaça por causa do que alguém pensou ter visto? O General Hayes nunca se inclinou para a vitimização. Essa não era sua natureza, mas ele também não fingiu que isso não havia acontecido. Ele acreditava na transparência, na dignidade tranquila, na liderança pela presença, não pelo volume. Ele recusou várias entrevistas na televisão, mas aceitou um convite para falar em uma conferência de liderança em Tallahassee. O auditório não estava cheio de generais ou da imprensa. Estava cheio de professores, socorristas e alunos do ensino médio, pessoas comuns. Ele se dirigiu ao microfone, vestindo um terno escuro simples, sem medalhas, sem estrelas. "Quero falar sobre moderação", começou ele. "Não sobre silêncio, não sobre passividade, mas sobre moderação real, do tipo que exige força, porque quando você é injustiçado, quando é humilhado, tudo em você quer revidar. Mas o poder não é medido pela força com que você bate, mas sim pelo quanto você decide não bater." Uma pausa. Você não pode controlar como as pessoas o veem, mas pode controlar como reage quando elas entendem errado. E é nessa escolha que reside o verdadeiro poder. Alguém na primeira fila, uma jovem paramédica, levantou a mão. "Como você conseguiu ficar tão calmo naquele dia?" Ele sorriu levemente. "Porque minha vida não estava naquele momento, estava em tudo o que veio antes dele. Aquela mulher não conhecia minha história, mas eu conhecia." Mais tarde, alguém perguntou se ele estava com raiva. "Sim", respondeu ele. "Mas não a carrego comigo. Eu a uso. A raiva, quando carregada, pesa, mas quando você a usa corretamente, ela o torna mais perspicaz, faz com que você fale quando for preciso." No condado de Shea, as coisas haviam mudado. Uma nova exigência de treinamento foi implementada para todos os policiais, com foco não apenas na política, mas na percepção. Os delegados foram obrigados a receber treinamento sobre preconceito implícito, não como punição, mas como correção. O xerife Nix, apesar de suas falhas, tomou a decisão de trazer consultores independentes, pessoas que nunca tinham usado um distintivo, mas que tinham vivido a experiência da criação de perfis. Foram formados painéis comunitários e as conversas começaram. Não foram fáceis, mas foram necessárias. Tracy Wilburn desapareceu das manchetes. Ela se mudou para 2 municípios vizinhos e, de acordo com uma fonte, encontrou um emprego na área de segurança privada. Sem distintivo, sem arma, apenas um uniforme com seu nome costurado no peito. A família Ryan voltou para sua vida normal, mas Miles, o adolescente com a câmera, continuou filmando. Ele criou um canal no YouTube onde entrevistava veteranos, professores e vizinhos sobre integridade e justiça. Seu primeiro vídeo, intitulado I Didn't Know Who He Was,
But I knew what was wrong. Eu não sabia quem ele era, mas sabia o que estava errado. Atingiu 500 mil visualizações na primeira semana. Carlton assistiu ao vídeo em seu escritório em uma noite, em silêncio. Quando o vídeo terminou, ele desligou a tela, levantou-se e saiu. O ar estava fresco, o céu ainda estava com aquela borda rosa alaranjada do pôr do sol. Ele não se sentiu orgulhoso, não se sentiu vingado, apenas teve a certeza de que manter a calma havia feito toda a diferença. No final das contas, não foi a patente em seu ombro que expôs a injustiça. Foi a maneira como ele se comportou enquanto era desrespeitado. E não foi uma coletiva de imprensa ou um discurso que fez a diferença. Foi a contenção, foi a decência, foi a verdade filmada em um telefone, compartilhada por estranhos, que forçou um pequeno canto do mundo a se ver de forma diferente. Porque, às vezes, a melhor forma de protesto é ficar parado enquanto todos estão assistindo. Se essa história o comoveu ou o fez pensar 2 vezes sobre a rapidez com que julgamos, reserve um momento para compartilhá-la, manifestar-se, gravá-la, dizer algo quando algo parecer errado. E se você acredita que mais histórias como essa devem ser contadas, inscreva-se.